Mas nós temos cerca de os primeiros manuscritos do Novo Testamento inteiro, né, todo o Novo Testamento escrito, manuscrito, registro, assim, de você ir lá no museu e tocar e ver que realmente era um manuscrito daquela época. Nós temos já a data de 200 depois de Cristo. Então você pensa, meu Deus, 200 anos depois de Cristo, será que isso não é muito tempo, não? O livro antigo que tem mais recente do tempo quem foi escrito para o seu primeiro manuscrito data de 500 a 1000 anos depois. Então nós temos um livro antigo que foi escrito hoje, que foi escrito há 500 mil anos atrás e alguém fez um manuscrito. Nós temos a Bíblia, que o Novo Testamento completo foi escrito 200 anos depois. Mas nós temos registros de manuscritos, de trechos, que datam de 100 anos, 90 anos, 20, 30 anos depois da data que foi escrito. Isso nos dá a convicção de que é um texto recente. Não foi algo que depois de 1000 anos alguém decidiu reescrever. Pelo contrário, as pessoas estavam ali reescrevendo, e nós temos mais uma vez. Isso aqui eu não estou falando simplesmente por falar. Mas são que se você for no museu, se for num site, se for atrás, você pode ter acesso a esses manuscritos, ao registro antigo. Isso nos dá confiança de que aquilo que está em nossas mãos é algo confiável. O outro ponto, e aí mais uma vez, né? O primeiro ponto que a gente está afirmando é que, pela quantidade de manuscritos que nós temos, pelo tempo em que esses manuscritos foram escritos, nós podemos ter convicção de que o livro que está na sua mão é o confiável. É algo que, de fato, é idêntico, ou praticamente idêntico, só tirando aí esse 0,5%, só para não dizer que eu estou dizendo que é 100%, mas idêntico ao original. Você está escrevendo a carta. Você está ouvindo a carta que foi escrita. Mas aí surge a segunda pergunta. Uma vez que a gente entende que, de fato, é o texto original, o que é que nos garante que esse texto original é a verdade? Porque a gente poderia ter um texto fidedigno, mas sobre uma mentira. E o que é que nos garante? Que o Evangelho, que a Bíblia é a verdade. E algumas coisas que a gente precisa entender desde já, né? Algumas pessoas vão dizer, não tem como saber se é a verdade, porque a gente não conhece a história, a gente não estava naquela época. E isso não faz sentido. Não é porque a gente não estava naquela época que a gente não pode testificar que algo que aconteceu há tempos atrás aconteceu de fato. Né? Nós não vivemos, por exemplo, durante a Revolução Industrial, mas nós temos fatos históricos e relatos que nos garantem que a Revolução Industrial aconteceu. E sabe, do mesmo jeito é com relação à Bíblia, a história que foi relatada no Novo Testamento. Nós temos provas disso. Um fato também muito interessante é que nós estamos falando aqui eu falei aqui dos manuscritos, pessoas que escreveram literalmente a Bíblia à mão, mas nós temos cerca de 10 autores, que eram anticristãos, pessoas que não acreditavam no Evangelho, pessoas que rejeitaram a palavra, mas que falam sobre um povo, sobre um Jesus que veio à Terra, um Jesus que pregou uma mensagem, um Jesus que dizia que ia ressuscitar, um povo que disse que viu Jesus ressuscitando e que morreu por esse Evangelho. Não eram pessoas cristãs, mas elas relataram que de fato isso aconteceu na história. A gente não está falando de invenção. Você consegue me entender? Nós temos autores não cristãos, ateus, judeus, que relatam isso, historiadores. E além disso, se durante a perseguição, porque muitos manuscritos desses foram perdidos durante a perseguição, o Império Romano decidiu acabar com os cristãos, né, perseguir os cristãos, e decidiram a queimar e a apagar todos os registros e manuscritos que haviam. E se todos tivessem sido apagados, né, alguns foram salvos, alguns foram preservados, mas se todos fossem apagados, ainda assim a gente teria citações suficientes de outras pessoas sobre os textos bíblicos para reconstruir o texto todinho. Dizem que há cerca de 36 mil citações de versículos do Novo Testamento em livros de autores diversos. Por exemplo, é como se eu estivesse escrevendo um livro, e aí não estava reescrevendo a Bíblia, mas eu citava em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, e citava o versículo. Dizem não, né? É testado, mas dizem porque é atestado. Que nós teríamos como reconstruir o Novo Testamento inteiro, com exceção só de 11 versículos. O que você entende é que sem ser manuscritos à mão, de relatos de outras pessoas, nós tínhamos praticamente o Novo Testamento todinho também para ser reescrito. Nós tínhamos muitas provas disso. Mas, além disso, o primeiro ponto que eu quero abordar agora sobre a veracidade da Bíblia é que ela foi escrita por pessoas que não eram favoráveis ao Evangelho, por pessoas que não simplesmente foi confortável crer no Evangelho. A gente vai citar isso mais à frente, mas algumas pessoas dizem que o Novo Testamento não pode ser comprovado como uma fonte confiável porque foi escrita por cristãos. E isso não faz sentido. Vou dar um exemplo prático para que você possa entender também isso.
se você é torcedor aí do Flamengo, e aí você vai relatar o que aconteceu no jogo do Flamengo. Não é porque você torce pro Flamengo que o seu relato sobre o jogo se torna mentira. Não é verdade? Pelo contrário, se você é torcedor do Flamengo e seu time ganha, você vai descrever com ainda mais detalhes. E aí ele foi, virou para a direita, cruzou, cabeceou, a bola que foi no cantinho. O que você entende é que o fato é... Gol do Flamengo! Misericórdia! Mas o ponto é que você vai descrever até com mais especificidade, com mais cuidado. Algumas pessoas vão dizer que o Novo Testamento não é confiável porque foi escrito por cristãos que estavam convertidos. Mas isso não faz sentido. Porque até aqueles que ateus que escrevem sobre coisas que são anticristãs, elas são tendenciosas também. O que você entende é que o fato das pessoas terem escritos depois de crerem não significa que isso é uma mentira. Pelo contrário, nos mostra alguns detalhes. E mais ainda, foram escritas por pessoas que morreram por essa mensagem. E a gente vai comentar isso já já. Mas o primeiro ponto que eu quero dizer que nos testifica e nos garante a veracidade e a confiança nessa palavra é mais uma vez o período em que foi escrito. E isso é maravilhoso. Nós temos pela história de que praticamente todos os livros do Novo Testamento foram escritos cerca de antes do ano 100. Antes do ano 100 depois de Cristo, todos os livros do Novo Testamento já estavam escritos. E sabe, isso é incrível porque o Novo Testamento, e a gente vai citar isso, a gente vai relembrar esses pontos já já, mas Paulo, por exemplo, para os Coríntios, ele diz assim, ele testificando que Jesus ressuscitou, ele diz, olha, existem cerca de 500 outras pessoas que viram Jesus ressuscitado. Quer entender que uma coisa é eu daqui a 50 mil anos, daqui a 100 anos, eu chegar aqui e dizer assim, olha, num domingo de manhã, a gente estava no Verbo Distrito, num café no parque, e a gente estava lá ouvindo uma palavra, e alguém dizer, eita, que interessante. Outra coisa é eu chegar daqui a um ano e dizer, no domingo do ano passado a gente estava reunido lá no Verbo Distrito, porque você tem testemunhas para comprovar. Você teria pessoas para perguntar, isso que ele está falando é verdade? E o evangelho foi escrito no contexto desse. Pessoas estavam dizendo, aí, tem 500 testemunhas aí. E Paulo disse, procure eles. Paulo não estava inventando uma história. Ele disse, não, eu estou falando de algo e pode procurar esse povo aí. Vai perguntar se não é verdade que Jesus ressuscitou. A gente tem os relatos dos milagres de Jesus e eles citam nomes de pessoas que foram curadas, cita situações, pessoas que poderiam ter chegado e dizer, deixa eu ver se isso é verdade. E de fato era verdade. Você entende? Nós temos relatos que poderiam ser comprovados com aquela época, porque foram escritos recentes, foram escritas por testemunhas oculares. Não são escritas sobre pessoas que ouviram história. Ah, eu ouvi sobre Jesus e decidi escrever o Evangelho. Foram pessoas que presenciaram. Além disso, nos escritos do Novo Testamento, nós temos a menção de fatos históricos que são incontestáveis, como o nome dos imperadores daquela época, como situações que eles passaram, né, de dificuldades, de perseguição, de ordem, de hierarquia. Né? Nos evangelhos nós temos a questão de Herodes, Caifás, de César, e que são personagens comprovados historicamente. Nós temos no livro de Atos, Lucas fazendo registros de especificidades sobre cidades, nome de cidades que só podiam ser feitas e conhecidas por pessoas daquela época. Coisas que poderiam ser comprovadas por qualquer um que lesse. Talvez você olhe e lê hoje e fale, rapaz, o que é que me garante que isso é verdade? Quando foi escrito, as pessoas poderiam ir lá e comprovar, olho a olho, de que aquilo que estava sendo escrito é a verdade. Pessoas não inventaram simplesmente essa história. Nós temos, de fato, relatos e histórias que comprovam aquilo que nós estamos dizendo. Então nós temos relatos, essa primeira certeza, é que nós temos todos os livros do Novo Testamento foram escritos antes do ano 100. Mas a coisa só melhora. Nós temos também, podemos ter a certeza de que praticamente todos os livros, se não todos os livros, foram escritos antes do ano 70. No ano 70 houve a destruição, a queda do templo de Jerusalém. E sabe, o templo era algo muito importante para as pessoas daquela época. É algo tão importante que se tivesse acontecido enquanto alguém estava escrevendo o Novo Testamento, com certeza teria sido comentado. Até porque Jesus já havia predito que o templo iria ser destruído. Então, facilmente alguém diria, lembra do que Jesus disse? Que o templo ia ser destruído? Aconteceu, o templo foi destruído. Mas ninguém menciona isso. E por que isso é bom? Porque isso nos mostra que possivelmente todos os livros foram escritos antes do ano 70. E eu quero que você entenda que a gente está aproximando cada vez mais de uma escrita recente. Jesus morreu, ressuscitou, vamos escrever. E o que aqui isso nos mostra é que as coisas estavam vivas na cabeça. Não foram algo inventado e algo que podia ser comprovado. Então, nós temos algo antes do ano 70.
Como se isso já não fosse bom, porque isso já é maravilhoso. Talvez para nós, que a gente está ambientalizado com esse contexto, a gente pensa, meu Deus, anos 70, 30 anos depois, gente, nós não temos documentos históricos tão recentes assim não. Só a Bíblia mesmo, não existe outro livro histórico que tenha tanta confiança quanto a Bíblia tem. Mas além disso, como se o ano 70 já não fosse próximo o suficiente, nós podemos entender que possivelmente o livro de Atos foi escrito no ano 62, por conta de ter sido antes da destruição do templo. E o Evangelho de Lucas foi escrito antes do livro de Atos, porque Lucas cita que escreveu o livro de Atos para continuar falando sobre os feitos que Jesus tinha feito e agora falar sobre como se seguiram depois que ele havia sido ressuscitado. Então nós teríamos o Evangelho de Lucas aí escrito talvez por volta do ano 60. E mais do que isso, Lucas diz que decidiu escrever por conta que outras pessoas já tinham escrito. Então nós temos datado que aproximadamente talvez o Evangelho de Marcos foi escrito no mínimo por volta do ano 50 ou 55 depois de Cristo. Ou seja, 20 anos depois de que Jesus ressuscitou, que ele foi embora. E isso assim levando de uma forma misericordiosa, de uma forma assim, vamos ser generosos, vamos perder uns pontinhos aí. Mas que já é algo muito bom. Você consegue me entender? As pessoas escreveram logo cedo. E talvez alguém pergunte, tá certo, mas por que não escreveram antes disso? Porque assim que Jesus morreu e ressuscitou, eles não já escreveram. E sabe, a gente tem alguns pontos para isso. O primeiro é porque não era todo mundo que sabia ler. Então não era algo tão urgente. Se nem todo mundo sabe ler, não tem para que a gente se preocupar tanto em escrever. E a segunda coisa, e eu queria trazer isso, é porque os cristãos tinham a certeza de que Jesus ia voltar logo. Jesus vai voltar daqui a pouco. A gente não vai escrever agora não. Com o passar do tempo, a gente vê até na carta de 2 Pedro, ele escrevendo dizendo, eu vou decidir escrever essa carta para vocês que vocês se lembrem. Eles tinham a certeza que Jesus estava pertinho de voltar. Eles não vamos nem escrever. Como foi passando o tempo, disseram, eu acho que a gente precisa escrever para a gente relatar, porque talvez não seja agora. Eu queria abrir isso para você. Nós precisamos ter essa consciência também. Jesus está perto de voltar. Amém. Se eles se programavam e agiam conscientes disso, nós também precisamos. Amém. Mas o que eu quero que você entenda é que nós temos registros muito antigos. E além disso, e essa é a grande maravilha, registro de testemunhas oculares. E eu quero, de fato, citar alguns pontos aqui com você que nos facilita e nos comprovam ainda mais que nós podemos confiar. De que aquilo que foi escrito não foi simplesmente invenção. E o fato é, o primeiro ponto é, a gente vai citar alguns, e aí eu vou comentar sobre uns. Ele diz assim, os autores do Novo Testamento incluíram detalhes embaraçosos sobre si mesmos. Sabe, se o Evangelho fosse escrito para eles ganharem algo, nós não teríamos os próprios discípulos escrevendo sobre os seus erros, sobre suas falhas, mas nós temos eles contando sobre os seus pecados, sobre os seus erros, sobre os seus medos, sobre as correções que eles levaram. Você consegue me entender? Nós temos registro de aquilo que era errado deles, registros dos seus erros, porque não foi algo escrito simplesmente para promover eles se promoverem, mas para relatar o que tinha acontecido de fato. Além disso, nós temos autores do Novo Testamento, incluindo detalhes embaraçosos e dizeres difíceis de Jesus. Sabe, é interessante porque os autores, os discípulos, os escritores do Novo Testamento, eles não escondem o fato de Jesus ter sido chamado endemoniado, não escondem o fato de Jesus ter sido rejeitado por pessoas, não escondem o fato de coisas que poderiam fazer alguém se levantar e dizer, mas Jesus foi chamado endemoniado? Ixi, não, então não creio não. Não, eles estavam relatando o que estava acontecendo. Eles não estavam medindo e escolhendo o que vai entrar e o que não. Eles estavam relatando tudo o que aconteceu. Não simplesmente aquilo que talvez promovesse Jesus ou que fosse belo. Mas eles estavam nos dando um registro confiável daquilo que foi escrito. Além disso, nós temos os autores do Novo Testamento incluíram as exigências de Jesus. Sabe, eles não pegaram só a parte que era confortável do Evangelho. Mas eles fizeram questão de mencionar que Jesus disse, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus falando que não era a favor do divórcio. Porque você entende que palavras que talvez para as pessoas daquela época não eram confortáveis. Mas eles escreveram. Porque o seu trabalho ali não era escrever uma história bonita. Não era comover ou promover a si mesmo. Mas relatar o que de fato aconteceu. Nós estamos nessa manhã lembrando e estudando sobre a veracidade das Escrituras. E que vai além... tem a parte da fé, mas a gente está vendo sobre argumentos mesmo lógicos e históricos que nos comprovam que a nossa fé é real. Não é simplesmente uma invenção. Além disso, os autores do Novo Testamento fizeram uma clara distinção entre as palavras de Jesus e as deles. Eles não adicionaram palavras de Jesus. Eles poderiam muito bem, quando estavam escrevendo, dizendo, e Jesus disse isso aqui, e Jesus disse também isso outro. Eles fizeram muito claro, ó, isso aqui foi a gente que disse. Isso aqui foi Jesus que disse. Para deixar muito claro aquilo que Jesus fez.
Mais uma vez, eles não estavam se promovendo ou tentando passar uma falsa imagem sobre Jesus. Pelo contrário, eles estavam relatando aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles viveram. Os autores do Novo Testamento incluíram fatos relacionados à ressurreição de Jesus que eles não poderiam ter inventado. Sabe, tem muitos fatos relacionados à ressurreição de Jesus que não era algo tão confortável, algo tão legal se dizer e algo que promovesse tanto crédito. Por exemplo, de mulheres terem sido as primeiras testemunhas de verem Jesus. Não era algo a se levar muito crédito naquela época, mas eles estavam relatando, porque o seu objetivo não era convencer na força da invenção, mas era relatar o que de fato tinha acontecido. Além disso, nós temos o relato de José de Arimateia, né, que pegou Jesus ali na cruz, que era um fariseu. Eles foram rejeitados por fariseus. Eles poderiam dizer, não, vamos descartar isso aqui, porque isso aí não nos agrada, o pessoal está nos perseguindo aí, não vamos dar nem bola para eles. Mas estavam relatando tudo o que aconteceu. Os autores do Novo Testamento incluíram em seus textos pelo menos 30 pessoas historicamente confirmadas, mostrando que, de fato, eles estavam comprovando e relatando o que estava acontecendo historicamente. Os autores do Novo Testamento incluíram detalhes divergentes. E por que é interessante ver detalhes divergentes nas escrituras, nos relatos? Porque talvez quando você saísse aqui essa manhã, você poderia dizer, a gente teve café no parque, tinha escola no parque, e tinha umas 50 pessoas. E talvez outra pessoa diz assim, tinham mais de 10. E aí, um dos dois está mentindo? Não, são relatos diferentes. Talvez se todo mundo descrevesse a mesma coisa, tudo detalhadinho, era uma história muito bem contada. Mas a gente não está falando de pessoas que se reuniram para contar a mesma história. Estamos falando de pessoas que separadamente registraram aquilo que eles testificaram, aquilo que eles viram. E quando bate, talvez um detalhe ou outro pareça diferente, mas simplesmente porque é um ponto de vista diferente. Talvez você relatando, você fale das árvores. Talvez eu relatando, fale do redário. Você consegue me entender? Não, porque, só para dar um exemplo, tá bem? Mas eu quero que você entenda que isso nos mostra que de fato eram pessoas que estavam comprometidas em relatar. Não sei vocês se me traz segurança. Não foi simplesmente uma invenção, não foi simplesmente algo combinado. Eles de fato estavam relatando o que aconteceu. Os autores do Novo Testamento desafiaram seus leitores a conferir os fatos verificáveis, até mesmo fatos sobre milagres. Às vezes você conta uma história e alguém diz assim, eu vou perguntar a fulano. Às vezes a pessoa diz, não precisa não, rapaz, confia no que eu estou dizendo. O pessoal do Novo Testamento fez isso não, disseram, vá lá, pergunte se não foi assim, pergunta aquela testemunha, tem umas 500 aí para você perguntar. Pessoas podiam ir lá e testificar, e foram e testificaram. Você consegue me entender? Pessoas relataram e mencionaram pessoas que podiam de fato ir lá e testificar aquilo que estava sendo dito. As próprias pessoas viviam naquela época, e elas sabiam que aquilo que eles estavam falando, gente, não era fácil se fosse mentira eles serem descobertos. Nós estamos falando de um contexto, de uma cidade, de um povo que estava contra eles. Era muito fácil qualquer pessoa se levantar e inventar uma história e mostrar que de fato aquilo que ele estava falando era uma mentira. Inclusive o escritor Mateus, no seu evangelho, ele relata que as pessoas diziam, que circulou essa história de que as pessoas tinham roubado Jesus do túmulo. Você entender que eles não tinham medo de comentar as histórias que as pessoas estavam dizendo, porque para eles era muito claro e muito óbvio. Podem inventar a história que quiser. Todo mundo aqui sabe de que o evangelho é a verdade. Além disso, nós temos confira aí os fatos verificáveis, até mesmo fatos milagres. Os autores do Novo Testamento descreveram milagres da mesma forma que descreveram outros fatos históricos, por meio de um relato simples e sem retoques. Eles não enfeitavam. Então Jesus chegou e uma luz resplandecente brilhou sobre Jesus, ele tocou com a sua mão e o enfermo foi curado. Não, Jesus orou, curou, ele foi curado. Eles não estavam enfeitando, estavam contando o que de fato aconteceu, relatando aquilo que foi escrito. E o 10º ponto, e último, que nos garante que esse texto é confiável, é que os autores do Novo Testamento abandonaram suas crenças e práticas sagradas de longa data, adotaram novas crenças e práticas e não negaram seu testemunho sobre perseguição ou ameaça da morte. E isso é uma das grandes bases que nós temos. É porque a gente não está falando de pessoas que começaram a relatar fatos que lhe ajudaram. Qual foi o benefício que eles ganharam? Serem mortos, serem perseguidos, perderem o que tinham. Paulo vivia de prisão em prisão. Paulo era fariseu, era mestre, estava perseguindo os cristãos, teve uma experiência com Jesus. Os apóstolos, discípulos, largaram tudo para seguir Jesus. Inclusive, depois que Jesus ressuscitou, alguns até voltaram. Quando Jesus morreu, eles voltaram para suas práticas. Mas aí viram Jesus ressurreto. E aí voltaram a seguir Jesus, como exemplo de Pedro. Quer que você entenda que pessoas perderam tudo por conta dessa verdade. Se fosse mentira, ninguém dá a vida por uma mentira, não. E talvez você pense, mas Lucas, nós temos muçulmanos que se matam em prol da fé que eles têm. Não é a mesma coisa, não? Não é. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de pessoas que hoje morrem por algo que elas ouviram.
por uma fé que eles têm. Eles acreditam que aquilo é verdade e morrem por isso. Mas nós estamos falando de pessoas que morreram por algo que elas viram. Você consegue me entender? Uma coisa é eu dizer assim, gente, eu morro por conta do evangelho que eu ouvi. Outra coisa é eu chegar aqui e dizer, gente, eu vi algo. Eu vi com os meus olhos Jesus. Eu vi ele pregando, eu vi ele curando pessoas, eu vi ele morrendo e eu vi ele ressurreto. Minha fé, minha lógica é eu permanecer onde eu estou. Mas não tem como eu voltar atrás, porque eu vi. Porque eu tenho certeza daquilo que eu estou vendo, que eu estou experimentando. Eles não morreram por alguma história que eles viram, por alguma história que eles ouviram. Eles morreram por conta daquilo que eles viram. Eles testificaram de Jesus morto e Jesus ressuscitado. É diferente. Não estamos falando de pessoas que morreram por conta de uma crença qualquer, mas de uma experiência vivida por eles. Por isso que o evangelho é diferente. Por isso que não é a mesma coisa de qualquer pessoa que morre por qualquer fato. Pessoas morrem por muita coisa aí, mas eles não morreram por uma crença qualquer, mas por um fato que eles testemunharam e que custaram a sua própria vida, ao ponto de eles não negarem. Ao ponto de Pedro dizer, julgai se é justo, obedecer a homens ou obedecer a Deus. Ao ponto de Paulo dizer que para ele morrer era lucro. Alguém que diz isso é porque está muito certo daquilo que viu. Mais uma vez, não daquilo que ouviu, mas daquilo que viu, daquilo que presenciou. O que eu quero que você entenda, eu sei que a gente citou só alguns pontos e nós teríamos vários outros pontos para relatar e para testificar, mas a maravilha de poder confiar nessa testemunho do Novo Testamento é isso. É que nos dá a segurança que esse Novo Testamento é a verdade. E se o relato da ressurreição de Jesus é a verdade, dos milagres de Jesus são verdade, então nós temos a assinatura de Deus. Nós temos o registro de Deus dizendo, ei, essa mensagem de fato é minha. Porque só eu poderia fazer isso. Nós podemos confiar na palavra. Com isso tem muitos argumentos e muitas outras coisas que a gente poderia conversar, e a gente está aí para conversar. Né? Mas você pode pesquisar mais sobre esse assunto, eu indico mesmo esse livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, um livro sensacional, sensacional. Temos bons materiais sobre isso, mas eu queria terminar dizendo mesmo isso. O objetivo disso que a gente está falando, mais uma vez, é blindar a sua fé contra argumentos, contra aquilo que você possa ouvir, e também ajudar outros. E eu gosto, e quero terminar com isso mesmo, eu gosto que Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele diz, fiel é essa palavra, e digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Sabe, eu gosto dessa palavra, porque ele diz que essa palavra é fiel e digna de inteira aceitação. O que eu quero que você saia dessa manhã é ainda mais convicto de que essa palavra é confiável. Ela é fiel. E por conta disso, ela é digna de inteira aceitação. E aí você pode confiar nessa palavra. E porque você pode confiar, ela é digna de inteira aceitação. Que colhamos com mansidão a palavra que nos está sendo ensinada, porque ela é poderosa para nos salvar. Amém. Então, fica mesmo com essa palavra, confia na palavra, aceita ela. Ela é confiável. Quando você estiver lendo nesses próximos dias, você diga, rapaz, Deus preservou isso. Para que eu pudesse ter nas minhas mãos aquilo que ele inspirou homens para fazer. Essa palavra não é uma mentira, não é uma farsa, mas é a própria palavra de Deus inspirada a homens. Ela é fiel, digna de confiança e digna de inteira aceitação. Amém. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa manhã? Não sei você, eu fiquei amando mais essa palavra. Amém? Essa palavra é a verdade, gente. Come essa palavra. Amém. Principalmente nesses últimos dias. Né? Dê alimento a seus filhos dessa palavra. Amém. Que coisa maravilhosa a gente ouviu o que ouviu hoje pela manhã. Amém. Eu creio que isso fortaleceu a tua fé na palavra. Amém. Eu posso testificar isso nessa manhã. Quantas coisas foram ditas aqui, né, que fortalece a nossa fé, e nós não vamos abrir mão da nossa fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? E vai testificar na tua vida a verdade da palavra. Sinais acompanhando aquilo que você crê. Você mesmo, sabe, provando da veracidade dela. E quando alguém quiser tirar a veracidade da palavra, você vai dizer, chegou atrasado. Porque eu tenho provas, eu tenho experiências com essa palavra. E quando você tem experiência com algo, fica difícil alguém te persuadir o contrário daquilo. Porque você teve experiência. Amém? Essa palavra é a verdade. Que maravilha, viu? Fiquei amando mais ainda. Amém? Então não tenha a sua Bíblia em casa apenas como um objeto que te identifica como cristão.
você tem uma Bíblia em casa para estudá-la, para comê-la, para degustá-la, mastigá-la. Amém? Faça isso todo dia. Assim como você dá café, almoço e janta. Dê café, almoço e janta ao seu espírito. E é pela palavra. Amém? Você tem tempo. Amém? Eu tenho tempo. Eu passei muito tempo dizendo que não tinha tempo. Mas eu estava mentindo. Temos 24 horas. Amém? E dá para a gente administrar de uma forma e colocar a ordem de valores no lugar certo. Deus é em primeiro lugar. Primeiro dos primeiros. Amém? Tenho crido na tua casa fortalecida, mais e mais. E nós vamos avançar. Amém, gente? Então, o que, é que a gente vai fazer agora? A gente vai comer o restante que sobrou aí na mesa. E aqui, o bom daqui é para você ir de mesa em mesa, gente. Você vai provando do que tem na mesa. Aqui tem a mesa gaúcha aqui, viu, gente? Eu comi um pão gaúcho aqui, um bolo gaúcho. Pelo amor de Deus, você tem que provar. Amém? Então, é isso, a ideia é isso mesmo, sair de mesa em mesa, se misturar. Como eu digo a vocês, eu gosto de feira, de zoada, de gente batendo em gente. Batendo é porque tem muita gente, sabe, gente? Aquela feira na época aqui em Campinas, que tinha muita gente na feira. Então eu ia com meu pai e era batendo um no outro, batendo no outro. Então, essa é a ideia, tá certo? Nós temos ali o que eu estou desejoso ali do futebol de sabão. Também você pode compartilhar. Temos água de coco ali, gente. Olha lá, ó. Meu Deus do céu, tomar uma aguinha de coco. Sim, outra coisa, viu, gente? Tem uma feijoada ali também, você pode almoçar aqui. Ô, glória! A gente vai terminar dormindo aqui, viu, gente? Qualquer dia, qualquer dia. Então, tem feijoada que você pode comprar ou levar para casa ou também almoçar aqui, tá certo? Temos água de coco, temos picolé, temos o redário ali, se você quiser deitar na rede, bater papo, descansar um pouco. E temos ali também um espaço para as crianças, tá certo? Então desfruta, amém? Isso é para você. E amanhã, hoje à noite, nós teremos a nossa irmã Adelai Kefar. A gente já aprovou da unção que está sobre a vida dela. Vem com expectativa para beber dessa unção. Amém? A gente aproveitou que ela está ensinando aqui no Rema Sede Evangelismo. E ela teve essa vaga aqui na agenda dela. E nós vamos estar hoje à noite, 18 horas. Vem com expectativa. Mas antes disso, curte o momento aqui, tá bom? Um abraço, Deus é bom, Deus é grande, obrigado. Aleluia!